Olá, boa noite. Júlia, tudo bem? Tudo bem? Bem-vindos. Bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o poder da autocura. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o nosso poder de autocura. Tá? Deixa só mais um minutinho e a gente já começa. Oi, Tarsila, boa noite. Boa noite, pessoal. Que bom que vocês estão aqui. Mas depois, se puderem, divulguem essa live, né, esse vídeo, para as pessoas que vocês gostam, que vocês acham que gostariam de ouvir esse conteúdo, porque ele é um conteúdo muito empoderador, né? Ele vai trazer muito poder. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Bom, gente, então o tema de hoje é a autocura. É até estranho, né, ouvir uma médica falando disso, porque nós não aprendemos isso na faculdade. Na faculdade de medicina não existe uma matéria que ensine o processo de autocura, né? No máximo a gente aprende os mecanismos da inflamação, mas isso não é colocado de uma forma que se compreenda toda essa capacidade que o ser humano tem de se curar, né? Nós estamos sempre, nós quando nos formamos, né, médicos e todo mundo aí da saúde, entende que para curar alguma coisa é preciso que essa cura venha de fora. Nunca ela vem de dentro de você, né? E é disso que a gente vai falar aqui, desse poder que ficou por muito tempo escondido e que é capaz de transformar, é capaz de modificar toda a nossa história, tá? Bom, gente, então é o seguinte, quando nós nascemos, tudo aquilo que nós precisamos para sobrevivermos por pelo menos 120, 150 anos, já vem conosco no nosso DNA. Toda a informação contida no DNA é feita para que o ser humano sobreviva pelo menos essa quantidade de tempo, né? 120, 150 anos. Boa noite. Boa noite, Andressa. Então, nós somos feitos para isso. Nós nascemos para sobreviver todo esse tempo e, mais que isso, não é só uma sobrevivência. Nós temos uma capacidade de viver com qualidade por esse período de tempo, 120, 150 anos. Então, não é uma capacidade de sair se arrastando até lá, mas sim viver com qualidade, né? A ideia, aliás, é essa, que nós vivamos de uma maneira intensa, como uma luz, né, que fica acesa o tempo todo e, de repente, ela dá aquele brilho final e apaga. Então, esse seria o ideal. E essa é a nossa programação. Mas esqueceram de contar isso pra gente, né? Então, começam aí as nossas crenças limitadoras em relação à saúde. Nós já nascemos imaginando que vamos viver uma quantidade de anos bem menor do que essa, que vamos envelhecer, que vamos adoecer, que temos que passar por vários processos de envelhecimento, e isso vai criando sim a nossa realidade, né? Bom, gente, então é o seguinte, eu contei para vocês que o DNA ele já traz todas as informações necessárias para que nós possamos nos curar. E veja só, a todo momento nós estamos nos curando. Enquanto você está aqui ouvindo essa conversa, enquanto eu estou aqui falando com vocês, milhões, bilhões ou até trilhões de reações estão acontecendo dentro do nosso corpo para que ele nos mantenha em harmonia, para que ele nos mantenha em equilíbrio, ou um termo que a gente utiliza muito chamado homeostase, tá? Então o corpo, ele sobrevive, por exemplo,
uma coisa que é muito, muito frágil, assim, muito pouco variável, é uma coisa que a gente chama de pH. O nosso pH, nossa acidez no sangue, ela varia de 7,35 a 7,45 ou 42, enfim. Então, é uma variação muito pequena. Então, o nosso sangue, ele precisa estar o tempo todo dentro desse patamar de acidez. E vocês imaginam que cada vez que você toma um refrigerante, por exemplo, esse pH, ele pode ser alterado brutalmente, e toda vez que o pH se modifica, acidifica a níveis abaixo de 7,35, você pode morrer. Olha que loucura! Mas o seu corpo, sabiamente, né, sem que você perceba, sem que você tenha que usar o seu consciente, porque tudo está a nível inconsciente, o seu corpo vai se encarregar de neutralizar aquele ácido venenoso do refrigerante, né, retirando o cálcio do seu osso, retirando o cálcio de onde ele estiver, para poder tamponar aquela acidez e voltar o pH para o seu estado normal. Então, vejam só, nós cometemos os grandes abusos, as grandes gafes contra o nosso corpo, mas ele é extremamente resistente, né? Eu vou adoecer, eu vou ter sintomas quando eu já ultrapassei os limites da homeostase, os limites do meu equilíbrio, da minha capacidade. Mas, gente, para chegar nisso, é preciso muita coisa, entendeu? Só que nós também aprendemos que esse comportamento alimentar, por exemplo, tomar refrigerante, mas é só no fim de semana. Vocês fazem ideia da energia que o seu corpo gasta cada vez que você toma um refrigerante, que você acha que é inocente? Energia essa que ele poderia estar usando para restabelecer a sua pele, o seu cabelo, as suas unhas. Energia que ele poderia usar para combater uma infecção viral, que de repente um vírus entrou ali, ou uma bactéria patogênica que poderia te causar danos. Então, muitas vezes o pessoal chega lá, né, no consultório, aquelas crianças que ficam doentes repetidamente, e a mãe quer saber se a imunidade dela está alterada. Ah, ok. Aí você vai perguntar sobre a dieta. Então, essa criança vive de fast food, vive de refrigerante, infelizmente o leite, que é um péssimo alimento também, né? Enfim, o glúten, coisas, alimentos que vão obrigando o meu corpo a desintoxicar o tempo todo. Então ele não tem tempo nem energia para combater as infecções. E aí a criança fica doente repetidamente. Então é inegável que uma boa dieta vai trazer uma saúde melhor. Isso é fato, não é não é uma brincadeira, né? Sim, tá bem difícil de encontrar um alimento saudável, porque até a fruta que você come, ela tá cheia de agrotóxicos. Então a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Vamos tomar mais cuidado com essa questão alimentar. Mas vamos voltar lá no nosso poder de cura. Então veja só, a todo momento você está sendo curado. Células neoplásicas são produzidas todo dia. Todo dia tem célula que tem um DNA alterado. E essa célula, se persistir no seu processo de replicação, vai se transformar num tumor, vai se transformar num câncer. Mas isso não acontece a toda hora. Você produz, o seu sistema imune vai lá, bloqueia aquele processo, elimina aquelas células e vida que segue, você nem sabe, né? Então, são trilhões de informações e de reações acontecendo o tempo todo. Você está se autocurando o tempo inteiro. Mas, infelizmente, as pessoas esqueceram disso, porque existe todo um aparato da indústria farmacêutica, né? Dos moldes médicos e tudo mais, que dizem que você só vai ser saudável se você tomar aquele medicamento, né? A grande maioria das doenças, seja o diabetes, os níveis altos de colesterol, que não tem nada a ver com doença, na verdade,
Mas assim, essas coisas todas que acabam gerando aqueles medicamentos de uso muito comum, essas questões poderiam ser resolvidas numa dieta adequada. Mas nós não queremos isso, né? Nós preferimos tomar o medicamento para baixar a glicose e continuar comendo doce. Então, assim, é muito importante que a gente comece a tomar consciência e se autorresponsabilizar pela nossa saúde, tá? Gente, somente 5% das doenças têm um caráter genético, vocês sabiam? Então não adianta culpar a genética. 95% das doenças é causada pelo ambiente. O que é o ambiente? É o que eu como, é o que eu ouço, é o estresse que eu vivo, é a poluição, né? É o tipo de trabalho, né, que eu vou exercer, o tipo de função que eu exerço. Enfim, estresse, poluição, alimentação inadequada, os fast foods, refrigerantes, o álcool, o leite, o glúten, tudo isso são contaminantes. Os agrotóxicos, os metais pesados, tudo isso agride meu corpo. E aí o corpo tem que correr para poder se livrar dessas toxinas e com isso eu deixo de fazer coisas importantes. Aí entra a história do jejum. Não é o tema de hoje, mas eu só vou dar uma palhinha para vocês. O jejum, ele é importantíssimo no processo de saúde, porque no momento em que você faz o jejum de 16 horas, por exemplo, é um momento em que você não está ingerindo nada tóxico. Então o seu corpo diz assim, puxa, que bom, agora eu posso fazer a faxina. É como a nossa casa. Sabe quando está todo mundo ali dentro de casa e você fala, nossa, não consigo limpar. Tem gente aqui, tem outro ali, criança brincando, não dá para fazer nada. Mas aí, aquele dia que todo mundo resolve sair para o parque e você fica em casa e fala, uau, agora eu consigo limpar minha casa. É isso que o corpo diz quando você faz o jejum. E aí ele vai lá e faz toda a faxina. E ele existe um processo, né, de morte celular. Ela mesma morre, ela se mata, vamos dizer assim. Mas são células que não estão boas, que já envelheceram, que estão alteradas. E você faz um processo de limpeza maravilhoso no seu corpo, tá? Então, gente, 95% das doenças são ambientais. 5% apenas são doenças de caráter genético, tá? Ah, mas a minha bisavó teve câncer de mama, a minha avó também teve, minha mãe também. Então você já fica alerta porque você vai ter também. Não é verdade. Eu posso modificar a expressão gênica de qualquer coisa, mudando o meu comportamento. Entenderam? Tudo é possível, eu posso mudar. O problema é que um ancestral que fez uma alteração gênica, isso pode ser passado por até 14 gerações. Então, são trabalhos científicos, né, realizados até com ratinhos, onde se induziu, né, um determinado tipo de ratinho a ficar intolerante a um cheiro, que era um perfume. 14 gerações depois, ainda tinham intolerância ao perfume. E isso foi assim, não houve mudança na genética. Todos os ratinhos eram normais. Mas a expressão desse gene que dava essa intolerância, ela foi sendo expressa durante todas essas gerações, tá? Agora, se eu modifico um comportamento, tá, todo mundo na minha família teve câncer de mama, mas agora eu vou mudar as minhas emoções e eu vou começar a ingerir coisas, né, crucíferas, produtos que podem sim mudar essa expressão gênica, né, que é o brócolis, couve-flor, a couve, o 3-indolcarbinol, que são substâncias que podem modificar tudo. Eu mudo a expressão gênica a partir de agora e eu induzo a cura, não só a minha, mas dos meus descendentes também, tá? Mas, gente, então, ó, nós somos muito preguiçosos, na verdade. Ao invés de buscar uma maneira de transformar, né, com qualidade de vida,
alimentação adequada, atividade física, tudo que a gente ouve por aí, a gente prefere tomar um remedinho para baixar a pressão, um remedinho para baixar a glicose, um remedinho para baixar o ácido úrico, e vai entregando o poder da cura para a indústria farmacêutica. É essa que é a verdade. Porque foi isso que colocaram na sua cabeça, tá? Mas acreditem, tudo pode ser transformado. Bom, pior que isso, né? A gente quer mesmo ter aqueles hábitos ruins, continuar comendo açúcar, continuar sedentário, né? Continuar fazendo tudo errado e usar o remedinho para poder compensar aquele processo, tá? Bom, eu já falei para vocês do nosso sistema de homeostase que o corpo tem, então a gente nasce com ele. Veja só, eu tenho em cada célula 70 mil proteínas sendo produzidas o tempo todo. Trilhões de reações químicas. As minhas mitocôndrias me mantêm vivo através de uma energia contínua que vai sendo produzida para que eu possa fazer todas as coisas da minha vida, né? E aí, gente, olha que incrível. Toda vez que eu tenho um trauma emocional muito grave, um impacto emocional, onde o meu inconsciente entende aquilo como um risco de vida, eu desencadeio um processo, isso impacta meu cérebro e imediatamente eu vou ter um processo biológico de sobrevivência que é lançado nas minhas células. Olha que loucura, olha que incrível. E depois de um tempo, esse processo se transforma num sintoma. Então, olha só, pensa comigo, você de repente tem um impacto emocional, porque, vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo, tá? Depende da percepção de cada um, mas eu estava andando com meu neto, eu já contei isso aqui, andando de bicicleta. Ele na minha frente, eu atrás, e aí de repente, ele não queria ter ido nesse passeio, mas eu obriguei, falei, não, vamos lá, você precisa se mexer, vamos lá. E ele, andando na bicicleta, caiu. E eu caí atrás dele, para não bater, eu caí, machuquei a mão. Ok, passou, tá tudo certo, ficou tudo bem. 5 meses depois, a minha mão ainda doía. Eu não fiz nada na mão. Quer dizer, eu não fui até o hospital, mas estava tudo bem. Mas eu lembrava do ocorrido e eu lembrava sempre da queda, né? O que aconteceu comigo? Eu tive uma sensação de impotência e de desvalorização, porque eu achei que eu fiz errado, eu obriguei, vamos dizer assim, a andar de bicicleta, ele não queria. E aí ele cai. E eu me senti muito impotente diante da queda. Minha mão doeu, em seguida a outra mão começou a doer também, né? E assim que eu me conscientizei disso, fiz um procedimento, voltei na cena, a gente usa muito isso, voltei na cena, né? Me perdoei daquilo, ressignifiquei, a dor simplesmente desapareceu. Eu podia ter conduzido isso de outra forma, eu podia ter me entupido de anti-inflamatórios, né? Eu podia ter feito várias outras coisas, mas, é claro, eu demorei um pouco, né, para fazer isso, porque não era uma dor todos os dias, mas quando eu me lembrava, a dor voltava. E quando eu ressignifiquei, a dor desapareceu. Mas o que é que a gente faz quando surge uma dor? Anti-inflamatório, analgésico, né? E o que eu faço com isso? Eu anestesio aquele lugar, eu evito um processo natural de cura, que é a inflamação aguda, que ela vem para nos curar, mas como nós não aguentamos o processo de dor e tudo mais, né, já nos entupimos dos anti-inflamatórios, o processo cronifica e a causa daquele processo não ficou resolvida. E aí eu continuo tomando medicamentos, né? Então, uma outra coisa que a gente tem é capacidade. Eu crio o processo através de um trauma emocional, eu também posso reverter através de uma ressignificação. Então, de novo, a cura está em mim, não está no anti-inflamatório. Ah, mas você nunca usa anti-inflamatório? Já precisei, já usei.
Hoje, com a consciência que eu tenho, é muito raro precisar usar qualquer coisa nesse sentido. Na minha casa é proibido usar anti-inflamatório, até porque a gente sabe dos malefícios dele, né? Pro rim, pro fígado e tudo mais. É claro, você tá com processo agudo, tá muito inflamado, aquilo perdeu a função, precisa fazer, sim, ok. Mas você tem a acupuntura, tem a homeopatia, tem os florais quânticos, que vão estimular o seu processo de cura. Entenderam? Então, tudo está dentro de nós. Eu só preciso de um estímulo para me curar. Bom, gente, vamos lá. Aí, para provar para vocês essa questão da autocura, nós temos uma coisa muito bacana, que é o efeito placebo. Eu acho que vocês conhecem, já ouviram falar. Mas o placebo, o efeito placebo é o seguinte: as indústrias farmacêuticas utilizam muito isso. E eu tenho certeza que você já usou também na sua vida ou alguém já usou com você, né? Mãe faz muito disso. O efeito placebo é o seguinte: eu vou utilizar uma substância, geralmente é uma cápsulazinha de açúcar, alguma coisa, enfim, inócua. Voltamos. E essa cápsula, que não tem componente ativo nenhum, eu vou oferecer dizendo que ela tem um poder X, um poder de cura. Todo medicamento, quando vai ser lançado no mercado, ele passa por um processo em que você faz um grupo controle, que é um grupo que vai receber a medicação que vai ser lançada, né, no mercado, e um grupo que recebe o placebo, que é uma substância que não tem função. Sempre é assim, nem a pessoa que recebe sabe o que ela está recebendo, e nem o médico que está prescrevendo sabe se é medicamento ou se é placebo, tá? Ok. Ao final do trabalho, gente, a média de cura ou de melhora dos sintomas é de 40% no grupo que recebe placebo. Só que a indústria nunca vai dizer isso, né? Ela não mostra esse aspecto, esse lado. O que foi que levou esta pessoa a se curar com uma cápsula de açúcar ou de, sei lá, de qualquer coisa, amido de milho, né? Então, o efeito placebo é a maior prova de que você, através da sugestão, através da autoindução, é capaz de se curar. Existe um caso muito clássico, né, do uso do placebo, que foi o caso de um senhor americano chamado Wright, senhor Wright. O senhor Wright, ele... Oi, Edson! Boa noite, saudades! O senhor Wright, ele estava internado com um tumor, era um tumor generalizado, ele tinha vários tumores pelo corpo, e ele estava assim numa fase final. E não havia mais nada para ser feito por ele, a não ser cuidados paliativos, quando foi lançada uma medicação e o pessoal comentou com ele se ele queria receber esse medicamento. Apesar de ele não entrar naquele grupo que estaria sendo testado, os médicos conseguiram que ele recebesse. Ele tomou a medicação, acreditando, né, que aquilo podia mesmo melhorar, e ele saiu daquele estado, em pouco tempo, ele estava de alta, curado, sem tumores. Só que o que aconteceu depois? Nos próximos meses, ele leu uma reportagem que falava que aquele medicamento não havia tido resultado. Então, eles iam tirar do mercado porque ele não se comprovou nada. Automaticamente, passados alguns dias, ele começou a ter novamente os tumores. Foi novamente ao médico, né? Foi internado grave novamente. E o médico que cuidava dele, o oncologista, sabendo que ele tinha tido um ótimo resultado com o medicamento e que ele era uma pessoa altamente sugestionável, né? Comentou com ele que havia saído uma versão nova daquele mesmo medicamento. Não tinha saído nada, mas ele utilizou novamente nele e ele se curou de novo. Passados alguns meses, ele descobre que finalmente o medicamento ia sair de linha porque ele não tinha tido resultado. E o que aconteceu?
ele volta a ter, né, teve uma recaída dos tumores e acabou falecendo. Então, gente, esse é um caso que ficou clássico, né, na história da medicina, em que a autossugestão foi capaz de curá-lo e de matá-lo também, tá? E assim, no nosso trabalho do dia a dia, lá no Núcleo Clara Luz, nós temos inúmeros casos de cura. Ah, sou eu que curo? Não, é uma autocura. O que nós fazemos é ajudar no processo de descoberta desse poder. E é isso que eu estou fazendo aqui agora com vocês, tá? Existem muitas coisas para serem esclarecidas. Dentro do meu Instagram do doutora Cecília, eu tenho colocado lá emoções e sentimentos, e sintomas. Eu acho que dá para ter uma boa ideia do que é que desencadeia os nossos processos biológicos. Entenderam? Porque quando você fala, isso foi estresse, mas não é qualquer estresse. Existe uma emoção definida que vai determinar um sintoma definido. E se eu for lá e conseguir equilibrar, tratar aquela emoção, o sintoma desaparece, a doença desaparece. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que ir ao médico, não tem que fazer exames, não tem que seguir as orientações. Claro que sim, mas não se entreguem só à medicação, né? Não, vamos buscar formas de nos empoderar e de nos curar. Lembrem, o poder está em você, a cura está dentro de você. E aí a gente tem várias coisas para fazer para isso. A acupuntura, que é uma das coisas que traz o equilíbrio energético, a homeopatia, os florais quânticos, que a gente utiliza muito, tá? O floral quântico nada mais é do que uma frequência vibratória de cura para cada situação, que é fantástico. Não é medicamento, só tem informação lá dentro. E ele vai levar informação para todas as células. Por exemplo, eu tenho um floral que tem a frequência vibratória de um rim normal. Quando eu pingo as gotinhas na boca, por ressonância, essa vibração vai direto para o meu rim. E se o meu rim estiver doentinho, ele começa a receber uma informação de rim normal. E por ressonância, ele começa a vibrar no padrão da normalidade. Nós temos muitos casos, gente, de cura, de desaparecimento de sintomas, desaparecimento de patologias através dessas técnicas, tá? Mesmo os medicamentos alopáticos agem por biorressonância. Olha que incrível. Existe, por exemplo, tem pacientes que às vezes vêm de um outro médico que fez tudo direitinho, né? Eu olho lá a prescrição e tudo, tá tudo perfeito, não teve nada errado. Mas por uma questão de empatia, essa pessoa não gostou. E vai lá no consultório, por exemplo. Como deve acontecer o contrário, né? Ah, não gostou aqui da doutora Cecília, vai num outro, ok. Até porque isso é muito de empatia mesmo, é muito pessoal. Mas o que acontece? Às vezes a minha prescrição vai ser exatamente igual. E essa pessoa fica ótima. Entenderam? Ela fica ótima. Por quê? Não era o medicamento. Era a confiança, era a empatia, era a energia que era trocada naquele momento, né? É um processo de auto-hipnose, né? Então, gente, nós temos muitas formas de nos autocurar. A hipnose é uma delas, tá? É uma técnica que nos induz à cura. Como eu falei, os florais, a homeopatia, a acupuntura. E tem uma coisa fantástica que vocês já podem começar a fazer, que é exercer a gratidão. Exercer a gratidão é um dos medicamentos mais incríveis para obter não só a cura, mas também para obter a prosperidade, a riqueza, a juventude e tudo mais que vocês desejarem. Por quê? Quando eu exerço a gratidão de verdade, não é aquela gratidão que a gente escreve no fim da frase, é gratidão. Não. É a gratidão mesmo, é acreditar que a coisa já aconteceu. Quando você manda essa energia, esta frequência vibratória que é altíssima, você chama
a mesma vibração para o seu campo de informação. E a cura simplesmente aparece. Então, o que você vai fazer a partir de agora se você quer se curar de qualquer coisa? Eu quero emagrecer 30 quilos. Tá bom, é possível, sim, é possível. Desde que você já se veja 30 quilos menor. E já agradeça por isso, mas tem que ser real. Não adianta falar, olha, agradeço porque eu estou 30 quilos menor e lá dentro do teu pensamento está dizendo, deixa de ser ridícula. Entenderam? Não é assim que funciona. Então, como é que vai ser essa nossa história do exercício da gratidão? Você vai dormir e acordar com o mesmo pensamento. Por quê? Lembrem que o nosso inconsciente só funciona por repetição. Quando eu começo a colocar informações ali, passa a se tornar uma rotina. E automaticamente eu vou ter esses pensamentos. Então vamos lá. Na hora de dormir, você vai dizer o quanto você é grato. Pode escrever, tá? Anotem aí, por exemplo, 10 itens todo dia pelo que você é grato. E você vai ler isso antes de dormir ou vai mentalizar. Melhor ainda, porque tem que ser naquele momento do sono em que o seu inconsciente conversa com o consciente. Essa janela temporal é extremamente importante para realizar qualquer sonho, tá? Isso são pesquisas científicas de muitos anos. Esta janela de tempo em que o inconsciente ou o subconsciente entra em contato com o consciente é a hora de pedir tudo que vocês desejam. Mas como é que eu vou pedir? Já agradecendo. Então você vai ser grato pela saúde, grato pela cura. Já se veja curado. Ah, mas eu tenho um tumor na mama. Não interessa o que você tem. Unha encravada, dor não importa. Você vai só se ver curado e ser grato. Mas aquela gratidão que vem lá do âmago. Obrigada. Gratidão pela minha cura. Gratidão por estar absolutamente curado deste tumor, desta doença. Obrigado por ser próspero, por já ter conseguido a casa dos meus sonhos. Seja lá o que for que você desejar, trabalhando com a gratidão, nesses momentos, né? Seja grato o dia todo, mas esse momento é um momento em que, dentro do meu inconsciente, isso vai fazer parte. E aí passa a ser real. E se for real no inconsciente, olha que loucura. Eu começo a liberar neurotransmissores, hormônios que vão agir no meu corpo e me autocurar. Como é que vocês acham que uma doença é produzida? Eu começo a ter uma disfunção energética e depois uma disfunção de neurotransmissores, de citocinas inflamatórias, de hormônios que vão originar a doença. Então eu posso curar da mesma forma. Eu ponho uma informação lá dentro, no meu inconsciente, ela vai liberando neurotransmissores de cura, hormônios de cura. Entenderam? E eu posso sim me curar. Então você vai fazer esse exercício da gratidão todos os dias, porque isso tem que ficar dentro do teu inconsciente. Deitou, já vem a frase: hoje eu sou grato por isso, 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 eu sou grato porque eu já estou curado, e gratidão, e é isso. Na hora que você vai dormir e nos seus primeiros pensamentos da manhã, são os momentos de conexão entre o consciente e o inconsciente. Façam isso. Faça para aquilo que vocês desejarem, não precisa ser só para cura. Mas agradeça pela saúde, porque sem saúde a gente não consegue nada, né? Como o tema aqui hoje é autocura, vamos trabalhar para isso, tá? Exatamente, Edson. É aqui que acontece o grande milagre. Inclusive, assistam o documentário chamado Heal, que se chama, cura, né? H-E-A-L, Heal, onde vocês vão ver depoimento, as histórias reais de pessoas com doenças que eram incuráveis e que da noite para o dia se curaram completamente. E tudo sem misticismo. Isso é ciência. Se eu inundar agora o meu corpo inteiro de neurotransmissores de cura, eu faço um tumor desaparecer. Isso é real, tá? Ah, é a coisa mais frequente? Não, não é. Né? Não é assim. Mas é impossível? Não é.
porque tudo é energia, tudo vibra, tá? Mas não deixemos as coisas chegarem nesse nível. Então, vamos ser responsáveis pela nossa própria cura? Que jeito, né? Como é que eu vou me autocurar? Começando com os meus pensamentos, os meus sentimentos, que são aqueles que vão concretizar tudo, né? Então, tentar diminuir o nível de estresse, não importa se o teu trabalho é estressante. Tenta se isolar, tenta se blindar de tudo isso, tá? É possível. Existem técnicas, claro que é um aprendizado, mas vão em busca. A meditação, os momentos que você conseguir silenciar e deixar que a criação haja sobre você, né? Então, algumas questões que a gente pode fazer para ajudar nesse processo. A alimentação saudável, vamos parar com esses fast foods horríveis, corantes, conservantes, refrigerante, leite, glúten. Vamos eliminar isso da vida, ajuda muito, tá? Os medicamentos anti-inflamatórios, se possível, né, dentro do possível, vamos diminuir o uso desses analgésicos e vamos buscar outras formas, relaxamento, como eu falei, acupuntura, outras coisas. E deixar que o próprio corpo traga aquilo que ele já tem naturalmente. Não entregue a sua vida simplesmente aos outros. Seja poderoso. Busque dentro de você esse processo de autocura. Tá bom, gente? No canal aqui do Núcleo Clara Luz, nós temos meditações. Eu vou gravar para vocês uma meditação para a cura, mas em breve vai sair uma websérie sobre crenças e lá a gente fala das crenças de doença, né? Onde você pode se libertar de tudo isso para se tornar uma pessoa saudável, uma pessoa... Oi, Nancy, que bom! Para se tornar uma pessoa saudável, uma pessoa próspera, né? Cheia de vida, para que nós possamos ter essa caminhada, pelo menos uma parte, né? Porque a gente foi programado para viver 120 anos, mas a ficha cai só depois dos 40, 50, de repente a ficha caiu, né? Mas você já caminhou um pouquinho de uma forma com muito estresse, enfim, se deixando levar pelas questões do meio externo. Mas não importa, eu posso começar hoje e mudar completamente o meu futuro, tá, gente? Então, hábitos saudáveis, pensamentos edificantes, meditação, tá? E não esqueçam, o poder está em você, o poder está em nós. Toda a cura que eu preciso está dentro de mim. Conecte-se com o seu DNA, converse com ele, entre em contato e ele vai falar com você, ele vai te dar as dicas que você precisa. Parece conversa de louco, mas não é, tá? Entre em contato com o seu corpo. Se você tiver uma dor, eu tô com uma dor no punho. Fecha os olhos, sintoniza essa dor e tenta buscar que emoção tem aí. Que emoção, que cena vem para sua cabeça? De repente você vai lembrar de alguma coisa e provavelmente aquela coisa originou um sentimento que te deu essa dor, essa incapacidade de trabalhar, a incapacidade de escrever, de produzir, tá? O nosso corpo fala. Mas a gente vai fazer vários vídeos a respeito disso também. Tá bom, gente? A ideia hoje era mostrar para vocês que você pode, que a cura está em você, tá bom? Se vocês quiserem mandar perguntas, quiserem me fazer sugestões também, para a gente conversar mais sobre isso, ou artigos científicos a respeito, me mandem aí por direct e eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, já comecem hoje a ser gratos, tá? O Edson falou o quê? E o inverso também? Isso mesmo. Isso aí. Então, gente, sejam gratos hoje pela saúde, ainda que você ache que não tem. Pela capacidade de se curar. Seja grato pelo seu DNA, porque se você está aqui hoje, com certeza, toda a sua ancestralidade te preparou para hoje. Te preparou para colocar aqui, no século 21, nesse planeta maluco do jeito que ele está, com toda a capacidade de se curar.
Então agradeça a toda a sua ancestralidade também, a esse DNA incrível que você tem e tudo de bom que ele te traz. Gente, um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Grande beijo e até mais!